Olá, meus queridos amigos, boa noite, luz e paz no seu caminho. Ótima oportunidade que Deus está nos dando nesta noite de poder juntos falar um pouquinho do amor de Deus e desta graça maravilhosa que é poder falar do amor de Jesus. Falar de Jesus é a coisa mais fácil do mundo, né? Falar sobre Jesus é que às vezes complica, porque andar com Jesus não é fácil, mas também não é difícil, né? Hoje eu estava conversando com alguns amigos que as coisas deste mundo não são fáceis, mas também não são difíceis. Basta nós querermos ter resiliência e aprender que nada de Deus é por acaso. Tudo que Deus faz para a nossa vida sempre tem um propósito naquilo que Deus faz. Então nada é por acaso. Se você está entendendo que algo aconteceu na sua vida por acaso, não é por acaso, é propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito, Deus sempre arruma um jeito que esse propósito possa ser cumprido. Meus queridos, nessa segunda-feira, eu estava agora falando um pouquinho com Deus, conversando com Deus, porque a todo instante a gente tem que buscar a presença de Deus. O mundo não é fácil, não estamos vivendo dias fáceis, mas também não podemos desistir, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Tende bom ânimo, vamos vencer, com certeza que vamos. Eu quero nesta noite falar do versículo que eu falei ontem. Eu falei sobre a sabedoria, e para dizer sobre sabedoria, eu escolhi aqui um dos apóstolos mais, no meu ponto de vista, um dos mais abençoado e um dos apóstolos mais interagido com Deus, que foi o apóstolo Paulo. Eu gosto demais das colocações de Paulo sobre o que ele fez, o que aconteceu com ele, sobre todas as coisas que Paulo fez. Paulo foi um dos homens mais sábios que eu já vi, apóstolo depois de Jesus. Eu acredito assim. No livro, Paulo escrevendo aos Romanos, eu vou ler alguns versículos, mas eu quero pegar somente um versículo aqui. Ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 17, assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo que o pecado faz mal. O pecado é que faz a parte mal, né? Ele fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, não consigo realizar o bem. Quando a carne, ela quer fazer algo, ela não faz o bem. E ele fala assim, olha, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Meus queridos, nos últimos tempos, já não se fala mais sobre pecado. Nos últimos tempos, esta palavra parece que vai tomando sumiço no nosso meio. Mas isso é um dos empecilhos, ou o maior, quem sabe, que afasta nós da presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo, esse homem sábio, inteligente, ele está dizendo que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele está trazendo à tona para nossas vidas nos dias de hoje, que se eu for inclinar pela carne, eu vou fazer coisas que agradam a carne. Mas se eu inclinar minha vida na oração, no jejum e na consagração, eu vou fazer algo do Espírito. Me entristece o que eu vou te falar aqui nesta noite, tá? Os mais tradicional que vão me ouvir, talvez os mais novos não vão gostar, mas os mais tradicional da minha era para cima, que eu tenho 30 anos mais ou menos de evangélico, 29 a 30 anos, o pecado era pregado na igreja todos os dias.
mostrando o poder do pecado. Se algum momento eu parar, irmão, é porque tem coisas que dói na alma da gente. Dói. Eu tive um pastor que foi um professor. Ele ainda está no meio de nós. Vou falar o nome porque eu tenho certeza que ele não vai, se ele ficar sabendo que eu falei o nome dele aqui, ele não vai ficar chateado, porque eu gosto demais dele, ele também eu acho que tem um carinho por mim. Paulo Dias, pastor Paulo Dias, foi o meu pastor. E ele sempre pregava sobre o pecado, mostrando o poderio do pecado que afastava o homem e a mulher da presença de Deus. Fazendo assim uma brincadeira aqui para poder, que veio da minha mente, ele tem um dedinho meio torto e ficava assim: cuidado, irmãos, que o pecado te leva ao inferno. Mas era a verdade, irmãos. Eu cresci desta forma, ouvindo ele pregar, ouvindo falar que o pecado distancia o homem de Deus. Eu confesso que na minha juventude, na minha mocidade, porque não, eu era jovem, e toda vez que, às vezes eu ia fazer algo que não era certo, que era errado, que era um pecado, eu lembrava da pregação dele e não pecava. Claro que eu sou um pecador, eu hoje estou aqui, esse cara é um pecador, porque a Bíblia diz que se eu não disser que não tenho pecado, eu já estou mentindo, já estou pecando. Mas temos que, a cada dia, eu prego aqui todos os dias, cada dia, nós precisamos de buscar ser diferente, ser melhor. Tem pessoas que não preocupam com esse tipo de comportamento, mas não sou eu que vou julgar e nem sou eu que vou condenar, eu não tenho nada com isso. Cada um toca a sua vida do jeito que acha que está certo. Por isso que eu não prego aqui religião, eu prego Deus, eu prego a palavra de Deus. Mas eu me lembro quando ele falava em cima do altar sobre o pecado. Hoje não se fala mais. Hoje não se fala mais. Hoje o pecado parece que foi abolido no nosso meio, não se fala mais do pecado. Não se fala mais aquilo que desagrada aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo está trazendo aqui aos Romanos. Ele está dizendo que, olha, a carne inclina para fazer a coisa do mal. E hoje nós vemos. Se eu falar aqui que as pessoas inclinam para fazer o mal porque vai para beber, se eu falar que vai para prostituir, se eu falar que vai para fumar maconha, se eu falar que vai para usar droga, cocaína, vai ser um desbarate. Mas é a realidade. É a realidade. Eu não posso discriminar quem vai entrar no céu e quem não vai. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. E esta é a minha missão, pregar a palavra de Deus. Agora, se você enquadrou dentro da palavra de Deus, se enquadrou dentro daquilo que Deus quer, excelente, glória a Deus, que você possa caminhar passos firmes seguindo a Jesus. Mas o pecado está aí. E o apóstolo Paulo disse assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando ouço, já fiz. Vivemos uns dias difíceis, terríveis, por que não falar assim? Porque já o que era não é. O que era no meu passado não é mais hoje. O que podia ou que não podia, hoje pode. Eu me recordo que uma certa vez esse meu pastor me chamou e falou assim, olha, eu comecei a pregar muito novo, eu comecei a pregar na minha mocidade, e ele falou assim, olha, você é um bom pregador, e você vai ser um pastor, mas tem uma coisa, não deixe de usar terno e gravata, porque um bom pregador, isso era na minha época, um bom pregador e um bom pastor, e para ser pastor tem que andar de terno e gravata. Meus queridos, aquilo para mim parece que ele choveu no molhado, parece que ele jogou a água assim na minha cabeça e falou, olha, receba que isso aqui é tudo unção para a sua vida. Eu nunca mais deixei uma gravata. No outro dia eu programei, fui lá, comprei fiado o terno, paguei as prestações, comprei um terno, o primeiro terno meu, um terno azul.
comprei o terno e já comecei a andar para a igreja. Todo domingo eu ia para a igreja com terno, meio de semana não, mas domingo eu ia com terno, e a gente pregava uma vez no mês, os jovens pregavam uma vez no mês, que era um culto da mocidade. Mas eu não, eu era diferente. Ele sempre, quando podia, aos domingos, ele me dava oportunidade. Não, vamos ver o irmão fulano de tal, que tem uma bênção para contar para nós. E eu subia no altar e ficava todo cheio e queria mostrar trabalho naquela minha época. Era uma época de imitações. A gente ficava ouvindo aqueles pregadores famosos, né? Pregar, e a gente queria pregar igual ele, mostrar que nós tínhamos também um potencial para mostrar igual a eles. E eu fazia isso, eu não tenho vergonha de falar. Mas eram tempos gostosos que nós descíamos para o porão da igreja para orar, para buscar a presença de Deus. E ali Deus falava com nós. Nós sentíamos a glória de Deus ser manifestada ali naquele porão da igreja que até hoje existe lá. Era tempo de glória. Eu me lembro que tinha um pastor famoso na Bahia que eu gostava muito, eu gostava de ouvir pregar, e vou pregar igual esse rapaz. Até que um dia, Jesus usou um pastor Pio, pregando, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, Deus falou comigo: eu não te chamei para ser xerox. Eu te chamei para ser você. Mas aí estou até hoje tentando levar a palavra de Deus. Mas me dói na minha alma que esse tempo mudou. Me dói na minha alma eu saber que hoje ainda poderia ter aquele tempo onde a igreja se reunia para salmodiar. Meu Deus, era coisa extraordinária. Quando a gente via a igreja reunida e começava a pregar e a glória de Deus se manifestava. Era profecias, os profetas se levantavam e Deus falava no meio do teu povo. Mas o que afastou isso? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: pecado. Pecado que distanciou a presença de Deus, distanciou nós da presença de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele está categoricamente falando: ora, se eu faço o que eu não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado distancia o homem de Deus. O pecado atrapalha o homem de Deus. Aí você vira para mim nesta noite e fala: mas eu estou passando por uma luta tão terrível. Eu já disse aqui, vou repetir outra vez. Existe dois desertos, um que você se coloca nele e outro que Deus te leva para o deserto. Quem sabe que você se colocou nesse deserto que você está passando. Quem sabe que se você se jogou lá nesse deserto, porque aconteceu, você falhou, você pecou, mas Deus está com os braços abertos, estendido para receber você novamente. Sabe, o arrependimento é o caminho da nossa salvação. Eu disse ontem aqui, não sei se alguns irmãos lembram, mas eu disse que eu ia pregar sobre Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu prometo que amanhã eu vou falar desse versículo. Mas hoje Deus mandou falar sobre esse. Sabe, quem sabe, meu amigo, minha amiga, você está passando por dias tortuosos porque você deixou aquele dia lá atrás. Parece que o Espírito Santo está falando comigo assim: olha, lembra-te há 10 anos atrás, quem era você? Há 15 anos atrás, quem era você? Onde você estava? Parece que eu vejo o Espírito Santo mostrando para você através desse vídeo onde você estava e onde você está. Aí hoje você está embaixo de uma luta, de um jugo grande, está te atrapalhando a sua vida, você não consegue remar para frente, você não consegue ver o horizonte, você não consegue olhar para os montes de onde me virá o socorro, você não consegue enxergar Deus,
olhando para você, mas nesta noite o Espírito Santo está mandando eu te dizer, lembra-te da promessa, lembra-te do compromisso que tu fizeste comigo, lembra-te naquele dia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Deus está chamando você nesta noite para um compromisso, para uma proposta, para um propósito que Ele fez lá atrás. Mas algo distanciou, e não está aqui eu para julgar o algo que te distanciou, mas está você me ouvindo nesta noite, para poder fazer uma reconciliação. É ano de reconstrução, é um ano que você tem a oportunidade de restaurar a sua vida, fazer uma restauração espiritual. Meu Deus, glória a Deus, parece que eu vejo Deus olhando para você nesta noite, mandando direcionar esta palavra. Parece que eu vejo Deus falando, fala com minha serva que eu ainda estou aqui. Fala com minha serva que eu estou aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me paro aqui, porque mais vai falar o Espírito Santo na sua vida. Eu me paro aqui, eu paro aqui. Oh, aleluias, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu paro aqui, mas peço a ti que lembra-te de onde tu saíste. Lembra do compromisso de Deus com você, você com Deus. Compartilhe esse vídeo. Leve ele até onde você nunca imaginou dele chegar. Abençoa as vidas. Tem pessoas que precisam demais de ouvir esta palavra. Jesus está voltando. Pode ser o ano da sua reconciliação, da sua reconstrução, da sua reforma íntima. Meu Deus, Pai de amor, Pai, te adoramos, te glorificamos nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que entre com providência, Senhor, através desta palavra, Pai. Oh, meu Deus, alabacanta, alabaxurianda, alabalaias. Deus, eu te adoro, eu te glorifico, Pai, nesta noite, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, meu Deus. Pai, ajuda, Senhor, a Tua serva, Pai. Ajuda Teu servo, ajuda, Papai querido, de uma maneira especial, Pai. Ajuda Teu filho, Pai, Tua filha, meu Deus. Dá, Senhor, nova oportunidade, Pai, através desta palavra, Senhor. Salva, Senhor, cura, Senhor, batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Pai, dá uma vida diferente, Pai. Tira, Senhor, desta prova, Senhor, e dá bonança nestas vidas, nesta família, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Gratidão, meu Deus. Eu me paro aqui, Senhor Deus, e peço a Ti que toma a direção de nossas vidas, meu Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender o propósito da Tua palavra, Senhor, o propósito do Senhor na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço agora e sempre. Amém. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Tenha a todos uma excelente noite. Eu vou estar orando por você hoje lá no Facebook, do Instagram, do WhatsApp, para Deus abençoar a tua vida. Mas faça-me um favor, compartilhe esse vídeo. Vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra, para que Deus possa salvar vidas que estão precisando desta palavra. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tenham a todos excelente noite e um ótimo resto de segunda-feira. Amém?